Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje você vai aprender numa série de vídeos como conseguir uma retenção de mais de 40 dias sem precisar de nenhuma técnica já conhecida ou método de empilhamento. Se inscreva também no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos. E hoje, no nosso primeiro vídeo dessa série, como conseguir uma retenção de mais de 40 dias, nós vamos aprender a complexibilidade do que é a retenção de mais de 40 dias. No meu método, você vai aprender de acordo com inúmeros conceitos que vão ser passados para vocês ao longo desses vídeos, como acontece a retenção, de que forma ela é determinada e como você pode conseguir aí no seu estúdio e proporcionar aos seus clientes essa durabilidade. Nós vamos começar o nosso vídeo de hoje falando sobre algo muito importante e que praticamente determina o resultado da sua retenção, que é a tabela do pH, o potencial hidrogeniônico das soluções que vocês utilizam na extensão de cílios. Pessoal, para começar a falar sobre o pH, primeiro vamos fazer uma breve introdução do que é o pH. pH nada mais é do que o potencial hidrogeniônico de uma solução aquosa. Ela é determinada de 0 a 14 e ela determina se uma solução é ácida, neutra ou alcalina. Nós precisamos entender sobre essa tabela de pH para podermos proporcionarmos a cliente uma retenção de mais de 40 dias. E por que ela é tão importante? Ela é importante porque ela vai determinar como vai ficar a superfície do fio onde nós colamos a extensão de cílios. Determinando esse pH, é possível estabelecer de que forma nós vamos fazer essa acoplagem e de que forma também ela vai se comportar. Para proporcionarmos uma retenção, é necessário que o fio seja colado perfeitamente ao fio natural. Desta maneira, entender o pH se torna algo fundamental para poder proporcionar uma retenção de qualidade para a sua cliente. O pH ele é determinado na química como três bases: a ácida, a neutra e a alcalina. Para proporcionar uma retenção de qualidade, nós precisamos modificar a superfície do nosso fio natural. E por que isso seria tão importante? O nosso adesivo, que é composto por cianoacrilato, ele é uma substância ácida e ácido ele não gruda em cima de outra superfície ácida. Eles praticamente se repelem. Desta maneira, se torna quase impossível você ter uma boa fixação em duas superfícies ácidas. Deste modo, é necessário modificar a superfície natural do fio da cliente. Pois a superfície natural do nosso cílio, ela chega para a gente, a nossa cliente, no caso, chega com ela ácida. Então, nós precisamos usar as misturas, os sabonetes, os primers, para modificar essa estrutura do fio, que seria a cutícula, que chega para nós totalmente ácida, em uma superfície mais neutra ou levemente alcalina. E agora, nós vamos analisar essa tabela de acordo com as imagens que vão estar passando aí para você agora. Vocês vão estar vendo aí na tela de vocês uma tabela onde mostra a determinação do pH do 0 ao 14. Vocês estão vendo que existe o número de pH ácido, o número que determina um pH neutro e também o número que determina um pH alcalino. Logo abaixo, vocês também estão vendo a ilustração de um fio de cabelo. Esse fio de cabelo pode ser o nosso cílios. E ele está sendo modificado de acordo com a diferença de numeração e determinação do pH que está sendo adicionado a essa superfície desse fio. Um fio de superfície ácida, ele tem as cutículas praticamente fechadas e blindadas. Logo em seguida, nós temos a neutralidade dos produtos, que não modifica a estrutura do fio, porém começa a deixá-lo levemente eriçado e alcalino. A partir do ponto neutro, que seria um 7, nós vamos conhecer a alcalinidade, que é o local onde nós precisamos mais ter atenção e também aprender um pouco mais sobre isso. É a parte onde as cutículas, ao entrar em contato com superfícies levemente alcalinas, o nosso fio começa a se tornar um fio levemente alcalino, de superfície alcalina. E isso proporciona a abertura das cutículas. E de que forma isso nos interessa? Para a extensão de cílios, é de fundamental importância
que o nosso adesivo se comporte com alta fixação em superfícies levemente alcalinas, pois o nosso adesivo, dito antes, ele é um adesivo ácido e não gruda em superfícies ácidas. Isso é, ele não se fixa em superfícies ácidas. Nós precisamos transformar essa superfície pela medição dessa tabela e usando os nossos equipamentos, como os shampoos, nós utilizamos os primers, e aqui vocês estão vendo que algum desses materiais que transformam e abrem essa cutícula, além desses já falados, são as colorações que são aplicadas no fio de cabelo do couro cabeludo da cabeça. Também temos a coloração semi-permanente e a permanente. Temos também a descoloração, que é utilizada aí nos procedimentos de mechas, e também o relaxamento, que praticamente desfaz toda a cutícula, deixa ela completamente aberta para ela ser modificada. E agora, nós vamos fazer essa medição com um mecanismo que nós temos, um equipamento que faz essa medição manualmente. Ele determina o pH de algumas substâncias. Então, nós vamos ver isso na prática com alguns produtos que a gente usa na extensão de cílios, desde a água a alguns primers populares. Tá? Vocês vão entender um pouco mais sobre a necessidade da modificação da estrutura superficial do fio de cílios. Pessoal, eu vou começar aqui apresentando para vocês esse item, que é um medidor de pH do 1 ao 14. A gente chama também de indicador. Esse indicador, ele é bem simples, ele é todo de papel e ele é composto por essas cores, também indicadas pelas numerações, e essas fitas que fazem a indicação da numeração determinando o pH de cada substância a partir da incisão deste material em uma solução aquosa. Então, a gente vai fazer essa medição através desse equipamento, que eu acho algo indispensável para toda leste. Por quê? Porque às vezes, meninas, vocês querem experimentar um produto, fazer aí um teste de alguma espuma ou primer, e é muito importante que vocês façam essa medição desse produto para entender qual o pH desse produto. Por quê? Muitas das vezes a nossa cliente tem fios danificados, levemente danificados, às vezes passou por algum processo de remoção ou algum processo de uma extensão mal feita e acabou gerando danos a esse fio natural. Então, é de extrema importância vocês entenderem qual o pH que vocês estão colocando a superfície, expondo a superfície daquele fio, né? Às vezes, a gente imagina que uma espuma é totalmente inofensiva, mas para proteger a saúde do fio da cliente, é de total importância que vocês revejam esses conceitos e entendam isso muito a fundo, pois é um item indispensável na extensão de cílios para promover a saúde do fio. Nós vamos agora fazer alguns testes com alguns produtos que são indispensáveis na extensão de cílios. Como são muitos produtos, aqui nesse vídeo nós vamos fazer alguns testes com apenas alguns produtos. Mas no nosso curso nós temos uma diversidade de produtos que são utilizados na extensão de cílios. Nós vamos começar com algo que é extremamente indispensável na extensão de cílios, que é a água de enxágue. A água, ela é muito importante na extensão de cílios. E algo que muitos de vocês não sabem é que, ao final de cada atendimento, é necessário trocar a água que está aqui dentro da piceta, que é o reservatório que nós utilizamos para armazenar a água para utilizarmos no nosso atendimento. Ao longo dos atendimentos e dos dias, se não trocada, essa água tem o seu pH totalmente modificado, o que vai prejudicar a retenção do seu fio. Nós vamos começar o nosso teste colocando um pouco de água aqui no indicador de pH. Nós vemos aqui que a fita indicadora vai mudar de cor, se transformando na cor que vai ser indicada o seu nível de pH. Vamos deixá-la aqui reservada. Vocês vejam que ela fica mais ou menos entre o 7 e o 8, mais parecida com o 7, porém aqui, onde a água está sendo concentrada na fita indicativa, nós vemos que ela se parece com o 8. Então, essa água ela está levemente alcalina.
Nós vamos testar também aqui um produto que eu utilizei quando eu comecei a fazer extensão de cílios. Eu utilizei por bastante tempo, eu não imaginava, não sabia nem o que era essa questão de pH, e eu utilizei por muito tempo. E hoje nós vamos fazer aqui o teste do indicativo para saber qual o pH desse shampoozinho que a gente fazia a misturinha dele com a água dentro do pump. A gente vê que ele indica ser um 7 a 8, né? Mais para um 7. Ao longo dos testes, a fitinha vai se modificando e vocês vão vendo que ela vai mudando de cor. Vejam que a água já está até um pouco mais escura. E aqui o shampoo, ele também vai mudar, tá, gente? Mas o pH dele é um 7, já se aproximando de um 8. Ela é levemente também alcalina, certo? Nós vamos agora também testar um primer que muitas de vocês utilizam, de uma marca muito conhecida. Veja que ao borrifar, a fitinha ela já muda um pouco de cor e ela já indica também ser um pH já se aproximando do 7 para o 8, ela é também levemente alcalina. Então, ela nos proporciona uma leve abertura de cutícula. Vocês estão vendo? De cutícula do fio. Ela já se aproxima aqui de um 6, certo? E agora, nós vamos utilizar uma água alcalinizada, que eu utilizo nos meus atendimentos. Em fios danificados ou que passaram por processos de aplicações mal sucedidas, a gente não utiliza essa água alcalinizada porque ela dilata muito a superfície do fio. Então, fios que estão já prejudicados, é necessário utilizar substâncias com pHs mais neutros e levemente alcalinos. Pois vocês vão ver aqui que ao fazer o teste, ela tem um pH que se aproxima ao 12 e 14. Ela tem um pH em sua embalagem que determina-se ser um 12. Aqui a gente vê que é claramente um 12 já indo para o 14. Então, proporciona uma abertura de cutícula sensacional para o nosso atendimento. Ela nos proporciona, em fios grossos e saudáveis, uma retenção de milhões. E nós podemos utilizá-lo em fios saudáveis, né? Pois ela também não contém álcool. Vamos agora fazer um teste com algo que não utilizamos na extensão de cílios, mas que os cabeleireiros usam para fazer o alisamento dos fios de cabelo. Nós vamos fazer esse teste para vocês entenderem como se comporta um produto de pH extremamente ácido. Veja que a fita já nos indica uma cor avermelhada e indica um pH de número 2, que seria um pH ácido. Um produto que contém um pH ácido como esse não pode ser utilizado na extensão de cílios. Nós podemos ver a diferenciação do que seria um produto com pH alcalino para um pH ácido. Podemos colocar aqui também a nossa água, a água mineral, que aqui nesse indicativo nos mostra um pH neutro, né? Ela tem um pH neutro. Então, aqui podemos ver um pH ácido, um pH neutro, levemente alcalino e um pH alcalino de uma substância. Essa foi a nossa primeira aula dessa série de vídeos que vai ajudar você a ter uma retenção de mais de 40 dias. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos que nós vamos colocar aqui na nossa plataforma. E eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para o meu e-book, que contém conteúdos como esse e outros mais avançados, que vai fazer de você uma leste de sucesso e com muito conhecimento agregado à sua carreira profissional. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para acompanhar os próximos vídeos. Então essa foi a nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima aula e até breve.